Paz, Shalom de Cristo. Vamos dar continuidade aqui à leitura da palavra do Evangelho de Cristo. Hoje é o capítulo 11 de Romanos. E que o Senhor Jesus nos ajude a entender cada vez mais e mais o Evangelho e passar para frente. E levar a palavra dele àqueles que não conhecem. E que o Senhor esteja conosco, nos dando a paz, nos dando a cura e a obediência. Siga-me lá nas redes sociais. E no YouTube, Eclésia Católica de Cristo, no Facebook também, ok? Vos deixo aqui na paz do Senhor. Vamos lá. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Que Deus venha nos abençoar a entender, porque esse capítulo de Romanos 11, eu vou fazer ele de 2 vezes. Ele explica, tipo, quem é os gentios. Ele explica sobre o tempo dos gentios. E ele explica sobre aqueles que são povo de Deus, mas que ainda não crê em Jesus Cristo. Ok? Aquele que já era seguidor, que já acreditava em Deus, mas que ainda não acreditou em Jesus Cristo, ok? Assim, quando eu falo não acreditou, como nação. A gente sabe que muitos creem, mas não tem aquela crença como nação. Então aqui está falando sobre isso. Está falando sobre o gentio. Gentio é aquele que estava desviado, desgarrado. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Era todos gentios. Ok? Porque as 10 tribos elas viraram gentias porque elas se misturaram com outros povos pagãos. Então, mas Deus não quer abandonar nenhuma das tribos. E agora ele salva as 10 tribos que estavam espalhadas, mas o restante do povo das nações que quer Deus, que quer Jesus. Amém, aleluia. Vamos lá. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ok? Quem é esse? Paulo. Ele é israelita. Ele era judeu de religião, mas da tribo ele era da tribo de Benjamim, ok? Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo... Aqui, o profeta Elias, ok? Vamos ver o que o profeta Elias falou. Presta atenção o que o profeta Elias falou. Como fala a Deus contra Israel. Deus, Hashem, Adonai, o Eterno. Dizendo... Senhor, matar os teus profetas e destruir os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Quem estava falando isso? Elias falando para quem? Para o Deus de Israel. Elias falando. Senhor, matar os teus profetas e destruir os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Estava uma perseguição tão grande, gente, muito pior que hoje. Era uma perseguição tão grande, gente, aos profetas do Deus de Israel naquela época, que Elias falou isso. Elias não via mais ninguém. Estava todo mundo se escondendo. Escondendo, gente, estava pior que hoje. Acho que o que vai ser assim, vai ser na grande tribulação. O que estava acontecendo ali na época de Elias. É só vocês verem ali.
que Elias tinha que se esconder, que Elias pediu a morte. Então Elias falou: mataram todos os teus profetas, e agora quer me matar também. O que acontece? O rei de Israel, que era o Acabe, casou com uma mulher pagã, endemoniada, que servia aqueles deuses das trevas. E o Acabe obedecia a ela. E começaram a perseguir todos os profetas de Israel. Ok? Por isso que Elias falou isso. Mas que ele diz a resposta divina. Mas o que ele diz a resposta divina? Elias foi lá e falou com Deus. Aqui, ó. Vocês não viram na escritura o que Elias diz? Como vai lá e Elias falou contra Israel a Deus, gente. Contra Israel, porque o Israel daquela época estava corrompido. Ok? E Elias falou: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. E só eu fiquei e agora quer me matar também, ok? Busca minha alma. Mas que Elias diz agora vamos ver o que Deus falou. A resposta divina, vamos lá ver. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então ele falou assim: calma, Elias. Calma, Elias. Tem 7.000 homens que não dobraram. Porque na cabeça de Elias só tinha que sobrar dele. Na grande tribulação vai ser assim. Mas o Apocalipse já falou que vai ter os 140.000 assinalados. Aqui era 7.000, na grande tribulação vai ser 140.000. Que não vai se dobrar ao anticristo, ao homem do pecado, em nome de Jesus. E aqui eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de Israel. Vamos lá. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Olha lá. Um remanescente. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, nós vamos fazer boas obras, sim, amém, glória a Deus. Isso faz parte de quem tem o Espírito de Deus. Porém, nós não somos salvos pelas boas obras. Ok? Nós não somos salvos pelas boas obras. Então, porque aqui ele fala, ó. Ok? Mas se é por graça, já não é pelas obras. Então, nem se discute. Ele está falando aqui em Romanos 11, ok? Não é nem em Efésios, é em Romanos. Em Efésios também tem. Mas vamos lá, sobre a salvação na graça de Deus. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito, porque está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Então ali quando Paulo estava pregando, já tinha algum tempo o evangelho, provavelmente ali uns 10 anos já que o evangelho estava sendo pregado. E tinha um monte de judeu que não acreditava em Jesus e vivia pondo empecilhos nas pregações deles. E o apóstolo Paulo falou assim, o apóstolo Paulo contou a história de Elias e falou assim, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Eu vejo no YouTube pessoal que fala assim, sabe por que os judeus não creem em Jesus, em Yeshua? Sabe por que não creem? E começa a falar que é por causa dos católicos, que é por causa não sei o quê. Gente, vocês não lêem Bíblia, não? Eu nem perco tempo assistindo esses vídeos.
Você não lê Bíblia? Porque aqui fala que foi Deus. Ok? Aqui, ó. Por quê? Porque o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Endurecidos, gente. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Então, aqueles que ainda continuam resistindo, até o dia de hoje. Então, não adianta ir para a internet querer adivinhar por que judeu não se converte. Alguns, né? Quer dizer, a maioria não se converte, alguns se convertem. Glória a Deus. E tem os que se convertem. Senão as coisas iam ser pior. Vamos lá. Ok? Aleluia. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Olha aí. Gente, as profecias são fortes. Não adianta a gente querer adivinhar as coisas. Por quê? Porque o judeu não se converte. Sei, meu pai, tá tudo escrito aqui. Até Davi. Aqui fala até Davi. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e a armadilha em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurve-se-lhes continuamente as costas. Isso aqui é um castigo de Deus. Por isso que você tem que orar para o povo, para Deus abrir os olhos do povo. Não sai por aí que atrás dessas narrativas políticas, não. Você não vai ajudar em nada. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar os ciúmes. Está tudo no controle de Deus. Fique em paz. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui ele falou assim, olha, se o fato dos judeus não crer, isso veio bênção para os gentios, quando eles passarem a crer, a bênção vai ser maior. E você não ora para eles se converter. Gente, eu vejo umas pessoas tão ignorantes aí, dizendo que eles não precisam se converter. Gente, que ignorância dessas pessoas, que não conhece Bíblia. Porque quando eles se converter, vai ser muita bênção grande. Orem para que eles se convertam, se você ama Jesus. Não, agora é Yeshua. Aí daí você fala que agora é Yeshua, mas você não crê no evangelho dele. Que adianta? Não muda nada. Nós precisamos crer no evangelho. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela queda veio a salvação aos gentios para incitar ciúme. E se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais sua plenitude. Então, gente, vamos orar para ele se converter, gente. Para de politicagem, que a política não é contra Cristo. Vamos lá. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. O ministério de Paulo é ser apóstolo dos gentios. Mas os gentios viram as costas para Paulo. Por isso que está indo seguir legalismo. E ainda não vai ser salvo. Jesus me ajuda. Porque não é legalismo que salva é Jesus. Ok? Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne, salvar alguns deles. E Paulo falou assim, quem sabe se com ciúme, fazendo ciúme para esse povo, quem sabe eles não passam a crer em Jesus de Nazaré, mas o brasileiro, o evangélico, nem sabe o que é isso.
Nem sabe o que é fazer esse ciúme. Por quê? Porque não ama Cristo, não ama o Evangelho de Cristo. E diz que é evangélico, e diz que é cristão, e diz que é messiânico, e diz que é nazareno. Mas não ama o Cristo. Não vai fazer ciúme porque não ama o Cristo. Para fazer ciúme para eles, precisa amar o Cristo. Então não engane você mesmo. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu vou parar por aqui. Depois a gente vai falar na próxima vez sobre isso. Isso aqui também é muito importante. Então, os judeus, quem é a oliveira verdadeira? Cristo é Cristo é a oliveira verdadeira. Tem um versículo que fala também. Mas tem os israelitas, que é a oliveira verdadeira. Israelita, aqui eu estou falando das 12 tribos, judeus e os outros tudo junto ali. É uma oliveira. Então, aqueles israelitas ou judeus que não creram em Jesus foram os galhos que foram cortados para que no lugar fossem enxertados gentios. Entendes? Então, essa oliveira santa é essa parte que creu em Jesus de Nazaré. Porque os que não creram foram os que foram cortados. Então, quando aqui fala da oliveira, gente, está falando dos que creem em Deus, dos que fazem a vontade de Deus. Não é daqueles que é do mal, não. Que é do mal, assim, que odeia Jesus, não. Essa oliveira aqui, por quê? Porque aqueles que odeiam Jesus foram cortados. E no lugar foi enxertado gentios. Vocês entendem? Se vocês não entenderem o que está escrito aqui, eles vão pregar de outra forma por aí e vai enganar vocês. Ok? A oliveira é aqueles judeus que creem em Jesus de Nazaré. Que é o verdadeiro judeu, é aquele que crê em Jesus de Nazaré. Orem para que os outros creiam, porque a partir do momento que eles passam a crer, vai ser uma grande bênção para o mundo, a Bíblia diz. Mas para você fazer isso, você tem que entender o Evangelho. Senão você vai ficar aí babando ovo, não ora pela conversão do povo, e vai acabar que nem você, nem eles vão ser salvos. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, como é o Teu Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Shalom.